No dia 24 de novembro de 2023, o Brasil parou com a trágica notícia de que 4 mulheres haviam sido assassinadas dentro da sua própria casa. Além de perder a vida, elas tinham sido abusadas sexualmente e eram a mãe de família e suas 3 filhas. E o caso ele se tornou mais bizarro quando eles descobriram quem seria o suposto assassino. Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistérios, teorias e casos reais, você vê o canal certo. Então já se inscreve aí embaixo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Também já deixa eu curtir agora de início porque me ajuda muito. E se você quiser, me segue nas minhas outras redes, porque lá a gente consegue ter um contato bem mais próximo. Inclusive, se você quiser, também me marca lá na rede vizinha quando você estiver assistindo algum vídeo aqui do canal, porque eu tô sempre repostando. Bom, é isso. Então vamos pro caso de hoje. Era sexta-feira, 24 de novembro de 2023, quando o esposo de Cleci Calvi Cardoso, ele acaba perdendo contato com a esposa e com as 3 filhas que moravam na casa ali da família, que ficava em Sorriso, no Mato Grosso. E ele acaba decidindo enviar uma mensagem para um conhecido ali da região, pedindo para que ele fosse na casa dele para averiguar se estava tudo certo, porque ele estava achando muito estranho, já que ele tentava entrar em contato com a esposa e com as filhas, mas ele não tinha nenhuma resposta. Ô, bicho, deixa eu perguntar pra você. Você tem algum amigo ali em Sorriso ali que faz uns corre pra gente lá, cara? Rapaz, eu tô desde sexta-feira, cara, de noite sem contato com a minha família lá, com a minha mulher, minhas filhas, cara, tudo desligado esse telefone, louco. Eu já tô ficando preocupado aqui, cara. Eu mando mensagem, não me responde, eu ligo no WhatsApp, não atende, eu ligo no telefone normal, vai direto pra caixa de mensagem. Só que daí não tem nem como eu passar endereço pra ninguém, né, cara? Eu achei que você tava em Sorriso, eu ia pedir pra você ir dar uma olhada lá pra mim, lá, passar lá em frente de casa, olhar por baixo lá do portão, ver se o carro tá em casa, ver se tem algum movimento de gente lá. Rapaz, eu tô preocupado, cara. Desde sexta-feira, o último contato com elas foi na sexta-feira à noite, no sábado de manhã, ontem de manhã mandei mensagem, não me responderam, e nada, e sempre responde, cara. O esposo de Cleci trabalhava como caminhoneiro e naqueles dias ele estava em uma viagem fora da cidade e a partir da sexta-feira ele acabou perdendo contato com a sua esposa Cleci Calvi Cardoso, de 46 anos, e as 3 filhas, Miliane Calvi Cardoso, de 19 anos, e 2 outras filhas menores, de 13 e 10 anos. Então, quando foi no sábado, a polícia foi atender essa ocorrência lá na casa da família para tentar entender por que a Cleci e as filhas não estavam respondendo o marido. E naquela ocasião, quando a polícia chega, eles se deparam com a casa toda fechada. Então, no primeiro momento, eles não encontram nada de diferente ali, nenhum sinal de arrombamento, nada nesse sentido. Inclusive, eles percebem que os ar-condicionados da casa estão ligados. Então, eles logo imaginaram que provavelmente as pessoas poderiam estar dormindo. E também eles percebem que a casa tinha 2 cachorros e esses cachorros eram grandes, de porte grande, e eram muito ferozes. Então assim que eles chegaram, os cachorros ficaram latindo muito e a polícia logo imaginou que estaria tudo normal, que realmente, muito provavelmente, eles não tinham respondido ao esposo justamente porque eles estavam dormindo ou tiveram algum outro problema, mas que não era nada de se preocupar. Até que no dia 27 de novembro, já na segunda-feira, ainda sem notícia nenhuma das mulheres, a polícia foi novamente acionada e quando eles chegam na residência, eles percebem basicamente a mesma situação. Os ar-condicionados ligados e os cachorros latindo. Então eles acharam bem estranho, inclusive os vizinhos também acharam estranho porque naquele final de semana não ouviram nenhuma movimentação ali na casa e a polícia realmente começou a pensar que algo poderia estar errado. Então naquele momento, como a polícia não conseguia adentrar na casa por conta dos cachorros, foi acionado então o corpo de bombeiros para fazer a contenção dos cães. Então a ideia que eles tiveram foi tentar abrir o portão para que os cachorros fugissem, para que eles conseguissem então averiguar melhor a casa para ver o que estava acontecendo, já que aparentemente tinha alguém em casa, porém ninguém respondia aos chamados da polícia. Então foi isso que eles fizeram. Um agente do Corpo de Bombeiros, ele conseguiu abrir o portão e fazer com que os cachorros fugissem e ele acabou fazendo esse contato primeiro ali dentro da casa. Inclusive, logo quando ele entra, ele percebe que tem uma janela quebrada na lateral da casa, que se eu não me engano é para o banheiro. E aí quando ele começa a averiguar essa janela, ele já se depara com o primeiro corpo. Então esse mesmo bombeiro, quando ele percebe que a janela está quebrada, que provavelmente teria sido realizada por uma entrada forçada na casa,
ele já começa a entrar pela janela para tentar identificar quem era aquela vítima que ele conseguiu ver rapidamente e para tentar identificar o que é que tinha acontecido. E assim que ele entra, ele simplesmente encontra uma cena de terror. De acordo com a polícia, a casa estava tomada de sangue e 3 das 4 vítimas estavam sem as roupas íntimas. Essas 3 vítimas eram a Cleci, a mãe da família, a Miliane, que era a filha mais velha de 19 anos, e uma das filhas menores de 13 anos. Pela posição das vítimas, tudo indicava que elas supostamente teriam sido vítimas de estupro e elas também tinham ferimentos de arma branca na região da cabeça e no pescoço. Já a 4ª vítima era uma menina de 10 anos de idade, ela não tinha ferimentos de faca aparente, porém ela teria morrido por execução. Na cena do crime também foram identificados diversos objetos quebrados na casa. A casa tinha muitas manchas de sangue em diversas áreas da casa, o que indicava que provavelmente houve luta entre as filhas, a mãe e o assassino. Então realmente foi um caos ali que aconteceu. E dentre essas manchas de sangue tinha também algumas pegadas de um chinelo específico, porque nesse chinelo ele tinha uma marca no calçado que seria marca de desgaste de uma pisada específica. Então a polícia conseguiu logo constatar essa evidência aí que quem entrou na casa entrou com o chinelo e nesse chinelo ele tinha um desgaste de pisada que ficou marcado no sangue das vítimas. Além disso, na mão da Miliane também foi encontrado um tufo de cabelos que provavelmente foi no momento em que ela foi atacada pelo assassino. Ela acabou puxando o cabelo dele naquele momento que ela estava tentando se defender. Diante da gravidade do crime, a notícia se espalhou pela cidade de Sorriso, que é uma cidade um tanto pequena. Então, a mídia local e os populares começaram a se aglomerar ali na região da casa para tentar identificar o que é que tinha acontecido. E a polícia já começou a colher alguns depoimentos de vizinhos e pessoas que estavam ali perto do local para tentar identificar o que é que tinha acontecido com aquela família. Nessa ocasião em que a polícia estava ali já colhendo alguns depoimentos, comentários de pessoas que estavam ali na região, eles acabaram percebendo também que vizinho à casa da família tinha uma casa em construção com cerca de 15 pedreiros ali, numa faixa etária de 30 a 40 anos. Então, como algumas das vítimas tinham indícios de que tinham sido estupradas, então surgiu meio que um alerta ali para a polícia. Eles começaram a ser mais incisivos, a tentar entrevistar esses homens que estavam nessa construção. Inclusive, nesse momento, nessa abordagem, um dos jornalistas que estava ali cobrindo as primeiras notícias sobre o que tinha acontecido, ele percebeu que todos os pedreiros foram tentar identificar o que tinha acontecido, saber o que estava acontecendo ali na casa da vizinha, porém um deles acabou ficando recluso e não quis muito saber o que estava acontecendo, e esse repórter achou bem estranho esse comportamento, porque o comportamento mais comum é que as pessoas vão lá ver o que está acontecendo, esse sentido de curiosidade. E esse jornalista, ele acabou não percebendo isso naquela pessoa específica, então ele acabou apontando esse comportamento para a polícia. Então, quando eles foram fazer essas entrevistas com esses pedreiros ali da construção, eles já sabiam que essa pessoa específica não tinha se interessado muito com o que tinha acontecido na casa vizinha, e eles acabaram se atentando ali de prestar um pouco mais atenção no comportamento dessa pessoa específica. Esse homem se chamava Gilberto Rodrigues dos Anjos, de 32 anos, e Gilberto ele estava trabalhando como pedreiro e caseiro da obra. Então, além de trabalhar no local, ele também morava no container ali que ficava no terreno da casa que estava sendo construída. E isso acabou gerando um grande alerta aí para a polícia. Ao ser questionado sobre antecedentes criminais, o Gilberto supostamente teria dito que não tinha antecedentes criminais. Porém, quando a polícia puxou a ficha dele, já foi identificado que ele tinha um mandado em aberto sobre um estupro e tentativa de homicídio que tinha sido realizado mais ou menos no modus operandi em que as vítimas da casa vizinha tinham sido encontradas, e ele também tinha um mandado relacionado a um crime de latrocínio. Sobre esses crimes, eles foram realizados em algumas cidades próximas ali de Sorriso, não tinha sido em Sorriso, já que ele estava na cidade apenas há 2 meses, então ele tinha esse mandado em aberto e ele estava foragido desde então, desde que esse mandado tinha sido expedido. A polícia começou a achar bem estranho esse comportamento do Gilberto, de ele não ter se interessado sobre o que tinha acontecido na vizinhança, sobre ele ter mentido sobre o passado dele, sobre a ficha criminal dele. Então a polícia acabou sendo um pouco mais incisiva e questionando a ele sobre
os itens, os objetos que ele tinha ali onde ele morava. Então eles perguntaram onde é que estavam os chinelos dele, justamente porque eles sabiam que tinha uma marca de chinelo na cena do crime. E o Gilberto disse que não tinha chinelos, o que é totalmente estranho. Como é que um pedreiro não tem um chinelo? Então depois que eles foram mais incisivos, o Gilberto acabou trazendo o chinelo que ele tinha e realmente dava um match exato com aquele chinelo que tinha sido encontrado, com aquela marca de chinelo que tinha sido encontrado na cena do crime. Além disso, durante a abordagem, o delegado do caso acabou percebendo que o Gilberto tinha um tufo de cabelos arrancados e, ao questionar o Gilberto, ele acabou supostamente confessando o crime. Junto aos pertences do Gilberto, a polícia também supostamente teria encontrado algumas peças íntimas que poderiam ser souvenirs que Gilberto supostamente teria levado como troféus dos seus ataques. Naquele momento, Gilberto foi então preso como sendo suspeito do assassinato das 4 mulheres e dentro da delegacia, no interrogatório, ele supostamente teria dado mais alguns detalhes do que tinha acontecido naquele dia e ele supostamente teria dito que, na verdade, fez tudo aquilo porque ele estava em uso de drogas. Então ele não estava em sã consciência ali no momento do ato. Porém, na verdade, a polícia acredita que o crime foi realmente premeditado. Isso porque a Cleci teria viajado alguns dias antes, então a filha mais velha e as 2 filhas mais novas teriam ficado em casa sozinhas, o que possibilitaria um ataque, digamos, mais fácil para o Gilberto. Porém, ele acabou aguardando a Cleci voltar para realizar o ataque, porque, de acordo com a polícia, ele supostamente tinha interesse, na verdade, em atacar a Cleci e não as filhas do casal. Então, por isso, ele supostamente teria aguardado e planejado realizar o crime quando a mais velha, né, a mãe da família, ela voltasse. De acordo com a polícia, como o Gilberto morava na construção, ele supostamente teria tido a oportunidade de estudar a dinâmica familiar das vítimas e, inclusive, teria selecionado por onde entraria na casa e em qual horário entraria, já que na casa tinham 2 cachorros ferozes e ele escolheu exatamente a janela na parte lateral da casa, onde os cachorros não tinham acesso, já que eles ficavam soltos apenas na frente da casa. Então ele supostamente teria usado a estrutura da construção para pular a cerca elétrica da casa e teria invadido a residência pela janela entre os dias 24 e 25 de novembro. Então, ao entrar na casa, ele supostamente teria encontrado a Cleci e iniciado o ataque. Porém, ao se defender de Gilberto, a gritaria teria chamado a atenção das demais filhas, que entraram também em confronto com Gilberto e acabaram se tornando vítimas também. Nesse momento, ele supostamente teria esfaqueado a Cleci e cortado seu pescoço com uma faca da casa. Depois atacou a Miliane, de 19 anos, e em seguida a adolescente de 13 anos. Depois teria estuprado as vítimas enquanto elas agonizavam. Já a menina de 10 anos, que seria a 4ª vítima, foi então atacada dentro do quarto no final de tudo, pois supostamente ela estaria gritando muito. De acordo com a vizinha, ela acabou dizendo que ouviu gritos sim naquela noite, naquela madrugada, porém ela disse que os cachorros estavam latindo muito alto, então ela não conseguiu entender qual era o teor da gritaria. Ela pensava que provavelmente era alguma discussão familiar e ela acabou decidindo não se envolver naquilo e não chamou a polícia. Mas ela disse sim que realmente foi muito barulho durante aquela madrugada, que provavelmente as meninas estavam sendo atacadas. O Gilberto ele segue preso enquanto a perícia está sendo concluída e a investigação segue em andamento. Apesar dele ter dito uma versão do que aconteceu naquela noite, a polícia não descarta a participação de outras pessoas, até porque foram 4 vítimas, o que seria bem complicado ali ele fazer todo aquele processo com elas, né, sem que ele tivesse nenhum arranhão. Praticamente o que ele sofreu foi só esse tufo de cabelo, né, que foi retirado. Ele não tinha marcas de machucados visíveis, então a polícia não descarta a participação de outras pessoas e também tenta entender a dinâmica de tudo que aconteceu para poder confirmar aquela versão do que ele disse que aconteceu naquele dia. Qualquer atualização sobre esse caso, eu venho atualizar aqui esse vídeo. É um caso super bizarro, super triste saber que as pessoas estavam na casa delas e elas foram atacadas assim por uma pessoa que estava na construção vizinha. Então, qualquer notícia sobre esse caso, esse trágico caso, eu venho aqui contar para vocês.